Galera do Mundo Edu, Mundo Português, beleza? Sensacional, Dani Bressan na área. Hoje nós vamos responder, resolver e dar algumas dicas para vocês sobre resolução de questões. E essas resoluções vão envolver não só questões específicas de língua portuguesa, mas também as linguagens de forma geral. As artes, a música e, lógico, a língua portuguesa com suas questões linguísticas, tá certo? Muito bem. Vamos lá, questão 1. Questão do Enem 2009. Uma questão que trata sobre cultura brasileira e as influências da cultura estrangeira na nossa cultura, no nosso Brasil. Daí este texto do Darcy Ribeiro fala em muitos Brasis. Queridos, vamos direto ao enunciado desta questão, porque é o que nós fazemos na prova do Enem para evitar a perda de tempo. Considerando a hipótese de Darcy Ribeiro, o cara que escreveu o texto, o autor do texto que nós temos, de que há vários Brasis, a opção em que a obra mostrada representa a arte brasileira de origem negro-africana ou seja, não é outro tipo de arte, é a negro-africana. Então nós vamos para as alternativas. Queridos, nós temos 5 alternativas e 5 imagens. E dessas imagens, sem fazer análise total do texto, eu posso imaginar e definir qual é a imagem, qual é a figura que representa a cultura negro-africana. Não é americana, não é inglesa, não é portuguesa, não é alemã, não é italiana. É negro-africana. E daí nós temos como observar algumas coisas. Nós temos a imagem da letra A, que é uma imagem tribal. Olha só que interessante, essa imagem tribal. Nós temos a imagem da letra B, que já é uma imagem mais moderna. Na letra C, nós temos uma imagem com várias figuras, que tem uma representação mais europeia do que negro-africana. Na imagem da letra D, nós também temos uma imagem mega moderna, bastante avançada. E na letra E, nós temos uma imagem muito mais cristã, muito mais voltada para outras questões que não cultura tribal negro-africana. A letra A é a resposta. Por quê? Porque lá nós temos uma questão tribalizada, é uma imagem tribalizada, o que é representação negro-africana. E tá aqui a resposta. Questão número 2. Queridos, a segunda questão é um diálogo. Diálogo vocês leiam porque é uma questão curta, vale a pena ler e depois passar para o enunciado. Queridos, esse diálogo é entre o gerente de uma empresa e um cliente, certo? É uma ligação, ok? Pausa o vídeo e leia esse diálogo curtinho. Agora nós vamos ao enunciado. Queridos, tudo na prova do Enem de vocês é questão de comando, é questão de enunciado. Então o enunciado nos dá a base daquilo que nós temos que procurar para responder a questão. Observe, na representação escrita da conversa telefônica entre gerente do banco e o cliente, observa-se que a maneira de falar da gerente foi alterada de repente devido... Onde está isso no texto? Onde muda a maneira de falar? Voltamos ao texto. Observem a última fala da gerente. Julinho, é você, cara? Aqui é Helena. Você tá em Brasília? Pensei que ainda estivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui pra gente conversar com calma. Queridos, observem que primeiro nós temos uma fala formal, porque é entre um cliente e uma gerente, certo? Nós não sabemos através da conversa telefônica com quem estamos falando. Então essa fala é formal no início da conversa. Depois de um tempo, na última fala, a gerente percebe que esse cliente que estava no telefone era uma pessoa conhecida e muda a maneira de falar. Por que mudou a maneira de falar? É essa questão que nós vamos responder agora. Adequação de sua fala à conversa com um amigo, caracterizada pela informalidade. A iniciativa do cliente em se apresentar como funcionário do banco. Isso não faz com que mude a fala. O fato de ambos terem nascido em Uberlândia, Minas Gerais. Não tem nada que comprove isso, e além disso não é isso que vai fazer com que eles mudem a fala. A intimidade forçada pelo cliente ao fornecer seu nome completo. Não, né? Um cliente fornece seu nome completo para dar algumas características, para dar essas informações. Ao seu interesse profissional em financiar o veículo de Júlio. Eu mudo a minha conversa porque eu tenho interesse em financiar. Também não. A resposta correta é a letra... Por quê, queridos?
Porque a fala vai se modificar porque eu conheço a pessoa com quem eu estou falando. Quando a gente percebe que é um amigo antigo, muda a maneira de falar, ok? Tá aí a resposta. Questão 3. A questão número 3 é uma questão típica do Enem. Afinal de contas, sempre vocês vão encontrar um tipo de texto em forma de anúncio publicitário, em forma de propaganda, certo? É o que nós temos a seguir. Vamos dar uma olhada nesse anúncio então. Influenza A gripe suína. Se você esteve ou manteve contato com pessoas da área de risco e apresenta os seguintes sintomas: febre alta repentina superior a 38 graus, tosse, dor de cabeça, dores musculares e nas articulações, dificuldade respiratória, entre em contato imediatamente com o Disque Epidemiologia 0800 283. Evite a contaminação. Tudo isso são questões de um texto publicitário. Vamos, então, ao enunciado. Os principais recursos utilizados, queridos, quando falarem em recursos, é o que está escrito. O que eu escrevi, quais foram os recursos, não só o que está escrito, lógico, as imagens, mas sobretudo as escritas, né? Os principais recursos utilizados para envolvimento e adesão do leitor à campanha institucional incluem o que eu fiz para esse leitor aderir a esta campanha. O que eu faço para chamar a atenção do leitor? Letra A. O emprego de enumeração de itens e apresentação de títulos expressivos. É isso que eu faço numa propaganda para chamar a atenção? Pode ser. O uso de orações subordinadas condicionais e temporais. Queridos, não é subordinação condicional se, caso e nem temporal, quando, que é exclusivo para propaganda e muito menos vai chamar a atenção do leitor. O emprego de pronomes como você e sua e o uso de imperativo. O imperativo é a ordem, o imperativo é a sugestão, certo? O imperativo é o conselho. Pode ser a nossa resposta. A construção de figuras metafóricas e o uso de repetição. Não, de forma alguma. Uma propaganda tende a ser direta e não metafórica. O fornecimento de número de telefone gratuito para o contato. É só o telefone estando lá que eu vou aderir à campanha. Por favor. Ficamos com duas alternativas e aí vamos pensar melhor. A primeira alternativa diz assim: o emprego de enumeração de itens e apresentação de títulos expressivos. É isso que faz com que eu envolva o leitor à campanha? Ou é chamar o leitor de você e falar o pronome, escrever o pronome sua e usar o imperativo? Propaganda, meus queridos, as questões publicitárias, elas usam o imperativo para chamar atenção, elas falam com o leitor. Quando eu uso o pronome você, eu estou usando diretamente um pronome para a pessoa com quem eu estou falando. Portanto, temos aí a alternativa C, certo? Que apresenta exatamente isso que nós acabamos de falar. Sobre o texto da influenza A, mais uma questão. Vamos para o enunciado. O texto tem o objetivo de solucionar um problema social. Qual é o problema social? A gripe. Qual é o objetivo do texto? Vamos lá. Letra A. Descrevendo a situação do país em relação à gripe suína. Tem situação do Brasil? Não. Alertando a população para o risco de morte pela influenza A. Não aparece risco de morte. Não fala sobre isso no texto. Informando a população sobre a iminência de uma pandemia de influenza A. Gente, pandemia é uma coisa horrorosa, são mortes de muitas pessoas. Orientando a população sobre os sintomas da gripe suína e procedimentos para evitar a contaminação. Convocando toda a população para se submeter a exames de detecção da gripe suína. Há uma convocação, população, venham fazer exames. Claro que não. Queridos, a nossa alternativa é a resposta... Alternativa D, certo? Por quê, meus queridos? Olha aí, nós temos orientação, o que se deve fazer, os números de telefone e nós temos ainda os sintomas. Se você está sentindo, os sintomas, está lá no texto a palavra sintoma. Questão número 5. Esse texto é uma letra de música do Lobão. O título já traz para nós, para o Mano Caetano. Quem é o Caetano? O Veloso. Vamos direto ao assunto, ao enunciado. Na letra da canção apresentada, o compositor Lobão explora vários recursos da língua portuguesa a fim de conseguir efeitos estéticos, da letra estética, ou de sentido. Nessa letra, o autor explora o extrato sonoro, ele suga as questões sonoras da língua,
do idioma e o uso de termos coloquiais na seguinte passagem. Duas coisas que nós precisamos lembrar. Extrato sonoro, figuras de som, e termos coloquiais, coisas que não são da língua formal, mas da oralidade. Vamos para as alternativas. Letra A. Quando um doce bardo brada toda brida. Tem efeito sonoro? Tem. Uma aliteração do B, ó. Bardo, brada, brida. Tem. Mas tem uma palavra coloquial? Não. Então não é a letra A. Letra B. Em velas pandas, suas esquisitas rimas. Não tem nada de sonoro e tampouco de coloquial. Que devora a voz do morto. Não tem nada de sonoro e nem de coloquial. Lobo bolo, tipo pra rimar com ouro de tolo. Olha a rima. Lobo bolo, essa troca sonora, tipo pra rimar com ouro de tolo. Isso tem rima, tem efeito sonoro. E olha o tipo pra. Tipo pra, pelo amor de Deus, é uma questão coloquial. Tá aí a nossa alternativa. A letra E não é a resposta porque nós temos uma questão misturando uma linguagem estrangeira, certo? Então não tem a questão sonora e tampouco coloquialismo. Qual é a alternativa então? Questão número 6. Essa questão é um texto, uma crônica da nossa amiga Lia Luft e traz para nós elementos de reflexão sobre o ato de escrever. Mas, como o texto é um pouquinho extenso, nós vamos direto para o enunciado. Isso pode ser feito sem problema nenhum. O enunciado diz o seguinte: os textos fazem uso constante de recursos que permitem a articulação entre suas partes. O que é isso? A ligação entre as frases, entre os períodos, entre os parágrafos. Quais são as palavras que fazem essa ligação? Quanto à construção do fragmento, o elemento... Agora vamos fazer umas coisinhas diferentes. Vamos começar pela alternativa E. Vamos começar de baixo para cima para modificar um pouco a questão. Queridos, prestem bem atenção agora, se precisar pausem o vídeo. Eu vou à questão e retorno ao texto para confirmar as respostas, ok? E é isso que vocês vão fazer lá na hora do Enem. Letra E. Essa, o pronome essa, recupera a informação anterior, janela do jornal. Vamos conferir. Aqui está o pronome essa. Queridos, o pronome essa sempre vai se referir a algo que está antes. Lembrem dos dois S's, lembrem do passado, ó, passado, dois S's, coisas anteriores. Sempre que pedir uma questão para vocês de referente de texto, leiam um texto um pouco antes. Isso vai ajudar muito a responder a questão. Muito bem. Mesmo quando parece que estou brincando, essa é uma das maravilhas de escrever. Essa é uma das maravilhas. Qual maravilha? Parecer que está brincando. Então essa não se refere à janela. Observem, recupera a informação anterior, janela do jornal? Não, a brincadeira. Letra D. Alguns antecipa a informação, é isso que digo para meus pais. Retornando ao texto. Eu sempre leio um pouco antes, repetindo, eu vou ler um pouquinho antes. Além do mais, em certos dias, mesmo o escritor mais escolado não está lá grande coisa. Tem os que mostram sua cara escrevendo para reclamar, moderna demais, antiquada demais. Alguns discorrem sobre o assunto, alguns quem? Alguns os escritores. Olha aqui, ó, tem os que mostram o escritor, então alguns retoma o escritor ou os escritores. Alguns antecipam a informação, é isso que digo para meus pais? Não. Letra C. Isso remete a escondia em poesia e ficção. Isso, meus queridos, sempre retoma algo anterior. Voltamos ao texto. Há qualquer coisa de especial nisso de botar a cara na janela em crônica de jornal. Eu não fazia isso. Isso que? Botar a cara da janela em crônica de jornal. Olha só. Isso remete a escondia em poesia e ficção? Não. É botar a cara na janela em crônica de jornal. Confirmada que a resposta não é a letra C. Na letra B. Assim é uma paráfrase de é como me botarem no colo. Paráfrase, parafrasear, é como se fosse copiar, escrever de uma maneira diferente. Vamos conferir. Os estímulos são valiosos para quem nesses tempos andava meio assim. Esse assim não retoma nada, gente. Esse assim é uma linguagem coloquial, andava meio assim, assim como, de não se expor, é o que diz o texto. Certo? Então ele não vai retomar nada, ele só vai introduzir algo. Letra A. Nisso, introduz o fragmento botar a cara na janela em crônica de jornal.
Vamos conferir. Há qualquer coisa de especial nisso, de botar a cara na janela em crônica de jornal. E agora? Voltamos lá para as alternativas. Chegamos à conclusão, com certeza, alternativa... Tcharam! Letra A, a resposta. Questão número 7. O texto tem o título Censura Moralista e já o início nos indica sobre que trata o texto. Há tempos que a leitura está em pauta. Sobre leitura, ok? Nós vamos direto para o enunciado para termos a noção do que ele quer de nós. Senão nós vamos ler o texto, muitas vezes, sem ter uma noção do que está pedindo, ok? Vamos ao enunciado então. Os falantes, nos textos que produzem, sejam orais ou escritos, posicionam-se frente a assuntos que geram consenso ou despertam polêmica. Ou seja, né, quando nós lemos um texto, nós temos um posicionamento em relação ao que lemos. Ou a gente concorda, ou a gente discorda, gerando polêmica. No texto, a autora... Para nós respondermos essa questão, nós teríamos que ter uma noção também do que é dito fora desse texto. Então, observem. E disse em crise, comenta-se esta crise, por exemplo, qual crise? A pauta da leitura, certo? Apontando a precariedade de práticas da leitura, lamentando a falta de familiaridade dos jovens com os livros, reclamando da falta de bibliotecas em tantos municípios, do preço dos livros em livrarias, nunca acabar de problemas e de carências. Mas de um tempo para cá, pesquisas acadêmicas vêm dizendo que talvez, não seja exatamente assim, que brasileiros leem sim, só que leem livros que as pesquisas tradicionais não levam em conta. E também, de um tempo para cá, políticas educacionais têm tomado a peito investir em livros e em leitura. O que acontece? Neste texto, a autora faz o quê? Consenso ou polêmica? Letra A. Ressalta a importância dos professores incentivarem os jovens às práticas de leitura. Não tem professores no texto. Não tem professores no texto, não cai nessa pegadinha. Mas eu acho que os professores têm que incentivar. Tu acha, mas o texto não diz isso. Cuidado. Letra B. Critica pesquisas tradicionais que atribuem a falta de leitura à precariedade de bibliotecas. Uma coisa não tem a ver com a outra. Essas pesquisas não dizem que são bibliotecas precárias e por isso as pessoas não leem. Cuidado. Rebate a ideia de que as políticas educacionais são eficazes no combate à crise de leitura. Ela não está dizendo que não são eficazes, porque rebater essa ideia é dizer que elas não são eficazes. Não diz isso em hipótese alguma. Letra D. Questiona a existência de uma crise de leitura com base nos dados de pesquisas acadêmicas. Na verdade, ela questiona. Ela diz, está escrito no texto, há pesquisas que mostram que os brasileiros leem, só que leem coisas que tradicionalmente as pesquisas não apontam. Então aí tem uma sugestão de resposta para nós. Sugestão. Na letra E. Atribui à crise da leitura a falta de incentivos e o desinteresse dos jovens por livros de qualidade. Em hipótese alguma, ela fala sobre isso. Ainda mais livros de qualidade. Cuidado com essas alternativas. Então nós temos como alternativa... Alternativa D. Ela questiona e diz por quê. Tá certo? Muito bem. Meus queridos, a aula hoje acabou, mas não esqueçam, nós resolvemos questões por quê? Para vocês que estão estudando para o Enem, para vocês, nossos companheiros do Mundo Edu, do Mundo Português, saberem algumas coisinhas, algumas dicas básicas. Uma delas importantíssima, não perca tempo na prova. Nós podemos responder através dos enunciados. E assim eu fiz essa aula para vocês hoje. É como eu ensinar vocês a nadar se vocês vão ter que correr, não adianta. Então, para que todo aquele monte de aula se eu não sei como se resolve? Então, hoje a aula foi para resolver questões. Outras aulas virão, não percam. Segue o plano de estudos, Mundo Português, Mundo Edu, Dani Bressan. Um grande abraço para vocês.